noite a todos. Mais uma vez aqui, agradecendo a oportunidade de poder estar com vocês sempre, né? Trocando essa energia maravilhosa. Nós havíamos comentado, quando fizemos a apresentação sobre a chave da felicidade. E conversamos bastante sobre o que quer dizer felicidade, gratidão e etc. Nesses momentos de caos e de transformação que nós estamos vivendo, porque alinhando alguns conceitos, é importante a gente compreender o que é mudança e o que é transformação. Nós estamos vivenciando um processo de profundas transformações. Então, precisamos entender o que significa isso. Mudança. Eu pego esse objeto e mudo ele de lugar. Eu tiro daqui e passo ele para cá. Isso é uma mudança, não é? A transformação, ele deixa de ser esse objeto. Ele deixa de ser quem ele era. Isso é uma transformação. Daí, a gente já começa a ter uma noção mais profunda de tudo que nós estamos vivenciando nesse momento da história da humanidade. Diversos mestres iluminados dessa civilização toda aí, desde Nostradamus, Jesus, os maias, e daí vai, vieram trazendo as informações que nós chegaríamos num dia, num momento em que nós estaríamos vivenciando profundas transformações. Que seria o Apocalipse, que seria o fim dos tempos. De que tempos? Não é? Simplesmente nós vamos deixar de ser aquele objeto e vamos nos transformar em algo diferente. A chave da felicidade passa por um conjunto de 4 palavras, que é: eu confio. Confio em quê? Eu confio nesse universo que provém tudo, não é? Então, se vocês forem ver o ar que nós respiramos, se a gente tivesse que pagar, ia ser caro, hein? Ia ser caro, né? De graça. O sol que nos alimenta e que traz a vida para todo o planeta, não é? Eu confio nesse universo que nos trouxe até aqui, nesse momento de avaliação, de convivência, de vivência, de estarmos juntos, trocando. Eu confio, né? Eu aceito. Aceito o quê? Os desígnios. Não adianta. Meu filho me disse uma vez uma coisa, isso me marcou muito, num processo que eu estava muito sofrida, sofrendo muito mesmo. Ele chegou para mim e falou assim: mãe, para de se debater, boia. Então, eu confio e aceito, porque esse fluxo de transformação é inerente a qualquer tipo de ação que a gente tenha que tomar ou não. É como uma enxurrada, é como um rio, é como as águas que descem de uma cachoeira. E se tentar segurar, vai junto. Então, nesse momento, não dá para nós nos desesperarmos, nós nos debatermos. Nós temos que aceitar, nós temos que confiar que existe um fluxo de profundas transformações que estão nos envolvendo, nos tomando. Então, eu confio, eu aceito, né? E eu agradeço. E aí nós falamos sobre a chave
da felicidade, que é a gratidão. Assim, se nós tivéssemos um desenvolvimento do nosso cérebro, seria exatamente como nós veríamos um momento em que sentamos em profunda oração e agradecemos a Deus pela nossa existência. Os nossos corpos multidimensionais, que é o pensamento, o sentimento, né, a energia física, que a gente chama de energia vital, ela vibra e expande. Nós já vimos aqui, em outra palestra que eu mostrei para vocês, o campo eletromagnético do coração, que deve dar um diâmetro de quase 2 metros, além do nosso corpo físico. Então, imaginando que somos capazes de mudar exatamente o local que nós estamos através do nosso pensamento, temos que começar a rever algumas coisas na nossa vida. O que é a doença? O que é a pobreza? O que é o conflito? O que são esses fatos que transformam a vida da gente e nos transformam em pessoas melhores? Outro dia, hoje mesmo, eu estava vendo um vídeo e o médico, inclusive até o psiquiatra, ele usou um termo que eu já não acredito mais. Precisamos lutar contra o câncer. Quando esse médico, que eu tive metástase em 2014, que foi quem me cuidou, quando eu tive câncer de mama em 2004, Dr. João Nunes falou, agora você vai lutar contra essa metástase. Eu olhei para ele e disse assim, como assim? São minhas células. Sou eu. Não veio de fora. Não foi alguém que chegou e falou, agora toma aqui o câncer para você. Não. Ele está aqui. Está aqui dentro de mim. Isso aqui é meu. Eu não posso lutar contra algo que é meu. Eu preciso acolher, compreender, aceitar, agradecer e confiar. Porque se as minhas células foram capazes de mudarem a sua composição genética, energética, de gerar vida e de repente ela quis agora gerar a morte, foi algo lá dentro de mim que quis morrer. Foi algo lá dentro de mim que disse para mim, bom, agora não é mais hora de viver mais. Agora é hora de morrer. E a gente muitas vezes, com a falta da gratidão em qualquer circunstância, né, sobre o peso de todo esse caos que vivemos hoje, porque se olharmos para fora daqui, nós vamos olhar e vamos ver, meu Deus, o que vai ser daqui a 20 anos? O que vai ser daqui? O que vai ser do Brasil? O que vai ser do mundo? Outro dia um casal jovem chegou para mim e falou assim, mas o meu filho, eu não consigo mais, ele não tem interesse para nada. Eu falei, claro, eu acho que eu também seria assim, porque eu jovem olhando para um mundo que está à beira de uma terceira guerra mundial, à beira de uma epidemia de doenças e mais doenças, com os alimentos todos contaminados, com a água contaminada, com o sol, enfim. Se eu fosse jovem, eu ia olhar e também ia achar que o que eu vou fazer no mundo que praticamente já não existe mais? Aí vocês vejam a nossa responsabilidade enquanto seres conscientes que estamos aqui estudando algo além do que nós vemos à nossa volta. Então precisamos lutar contra isso? Não, porque é o corpo só. Esse caos é o caos da transformação. Então nós vamos ser alienados e vamos aceitar tudo. Não vamos ser alienados, não vamos aceitar tudo. Mas vamos começar pela simples frase: muda a si próprio, transforma
o seu pensamento. Em que vocês estão pensando agora? Em que vocês pensam a maioria do tempo de vocês? Será que vocês usam a energia poderosíssima do pensamento? O pensamento, gente, vocês não fazem ideia. Ele tem um comprimento de onda tão curtinho, e ele é tão poderoso que ele vai para o cosmo. O que nós estamos plasmando? O que eu penso? Será que o meu pensamento é um canteiro de flores? Ou será que o meu pensamento está alinhado com todo esse caos, com a doença, com a morte, com a violência, que é o que nós vemos, né, nitidamente em todos os veículos de comunicação hoje? Será que isso não é um conjunto de fatores que estão fazendo com que o nosso mundo se transforme nisso? Ou, como eu falei da outra vez, nós somos, aqui nesse plano, ele é horizontal. Eu posso viver o paraíso ou eu posso viver o inferno, né? Por isso que tem a cruz. Então a cruz é uma representação gráfica, né, dos mundos, dos processos de evolução dos seres humanos. Então aqui nesse plano da dualidade, imersos na sombra e na luz, imersos no grande bem, na generosidade, no amor e no mal. Mas é a dualidade, porque senão não haveria sol, nem lua, nem escuridão, não haveria quente nem frio. Nós estamos imersos nessa dualidade, de forma horizontal. Então eu escolho. Como eu escolho? Eu escolho pelo que eles vão me dizer na mídia, eu escolho por aquilo que eu estou achando que está acontecendo? Não. Eu tenho que pegar as rédeas do meu pensamento. E como uma grande nau, capaz de vencer qualquer distância, eu tenho que, afinado com a coerência, pensar no bem, sentir o bem, falar o bem e viver o bem. Se eu estou doente, eu preciso entender que essa doença não é para me matar. É só para me trazer alguns aprendizados, me trazer a informação de que eu posso, sim, né, transformar a minha vida. Os milagres acontecem o tempo todo à nossa volta, mas imersos nessa ignorância, deixando a energia vital da nossa vida ao léu, né, embarcando em assuntos que não nos trazem absolutamente nada de valor, perdemos o nosso tempo precioso. Perdemos a capacidade de olhar e ver o que realmente esse momento está querendo nos trazer. Ninguém é uma ilha. Esse momento nós temos que ficar unidos, juntos. Venceremos se estivermos juntos. Esse momento eu tenho que pedir. Eu tenho que pedir. Né? Eu preciso pedir, puxa vida, eu preciso de ajuda. Nesse momento, é o momento em que, como diz aquela passagem, nós olhamos para a praia deserta e só vemos uma pegada na areia. Esse momento é quando estamos sendo carregados no colo. E aí, pobres e ignorantes, achando que somos qualquer coisa, né? Porque é uma desvalorização por não sabermos o quão importante, o quão divino, o quão importante é uma posição, né, do meu pensamento, do meu sentimento, das minhas palavras e das minhas atitudes hoje, agora, amanhã, quando eu vou dormir. Gente, precisamos orar quando formos dormir. Nosso espírito se separa do corpo. Eu vi
Tem bem e mal? Não. É tipo frequência, tá, gente? O último pensamento que eu durmo é o canal para onde eu vou. Aí, você escolhe. Então, a pessoa dorme como se tivesse, né, assim, fosse um ser desprovido de inteligência divina, não direciona o momento que precisa se deslocar, né, sair do corpo, e aí fica perdido e chega-se até a obsediar outras pessoas, né? Então vejam bem, a responsabilidade por sobre a saúde, a doença, a alegria, a felicidade, a prosperidade, a vida, é nossa, unicamente nossa. Não tem como, eu não posso chegar, já tem pesquisa científica, eu não tenho mais como sair disso. Se eu sou uma pessoa deprimida, eu estou tomada por uma incapacidade energética vital de superar as minhas próprias limitações. E essa incapacidade que vocês veem ali naquela imagem de depressão, que é aquele homenzinho escuro, como se não tivesse vida. A tristeza é a morte em vida. Mas é pior do que isso. Por quê? Porque é a falta de gratidão. Olha para o lado. Respira. Vê a beleza desse lugar que vocês moram. Esse lugar é muito poderoso. Porque ele tem vida em todos, para onde a gente olha, tem vida. Outro dia eu estava entrando estava indo para fazer atendimento no spa, saindo do chalé e pegando uma estradinha para subir, para ir para a recepção. Eu fiquei encantada. Eram tantos canários amarelinhos que fizeram uma revoada assim. Aí eu estacionei o carro, aí tinha uma espaziana olhando, morrendo de rir, dizendo assim, nossa, ela olhou para mim e falou, você viu? Eles acompanharam o seu carro. Eu falei, não, isso eu não vi. Mas o que eu vi uma nuvem amarela passando na minha frente. Mas quem está deprimido não vê. Né? Precisamos entender exatamente como é que nós estamos nos sentindo. Precisamos nos tratar, precisamos nos cuidar. Podemos ser fortes, sim, com certeza, estamos aqui, que nem eu falei, somos universitários. Né? Estamos aqui, somos universitários já ganhamos um certo degrau aí da nossa evolução. Mas precisamos também observar como é que está o meu ânimo. Ânimo é ânima, é alma. Como está a minha alma? A minha alma tem fome e sede. A minha alma é aquela que tem a alegria infantil da criança. A minha alma é aquela que brinca, que canta, que acha graça, que dança quando ouve uma música bonita. A minha alma é assim. Porque o meu ser, ele tem 2 cérebros, são 2 lóbulos cerebrais. Eu posso ser muito sério, mas eu tenho um outro lado que é artístico. E eu preciso desse lado. Porque senão eu vou ser um deficiente físico em vida. Eu preciso me divertir, eu tenho que ter alegria, eu preciso rir. Nós temos um equipamento conectado com um equipamento de mapeamento da energia humana que eu trabalho, chama-se Sputnik, claro, né? Russo, não só podia ser Sputnik. Ele mostra, ele mede o nível de energia vital dos ambientes também. Então, quando as pessoas estão rindo, estão felizes, o nível de energia do ambiente chega a determinadas
vamos dizer assim, chega ao paraíso. Chega ao paraíso. Cadê a alegria da nossa vida? Enquanto eu permitir que o meu corpo, meu pensamento, né, meu sentimento, minhas palavras e as minhas atitudes fiquem dentro de padrões negativos, né, de vida, eu vou adoecer, com certeza. Porque as dores profundas, os traumas profundos, eles nos trazem mudanças no nosso DNA da célula. E como que a gente vai se curar? Primeiro, reconhecendo. E segundo, agradecendo. É difícil agradecer uma doença. É muito difícil. É muito difícil. Primeiro a gente pensa, poxa vida, por que isso aconteceu comigo? Eu sempre fui tão boazinha. Poxa, eu sempre ajudei as pessoas, eu fiz tudo. Só não me ajudava. Eu ajudava os outros, mas não me ajudava. Eu ia além dos meus limites. Achava que era super poderosa. Guardava tudo para mim. Claro, para quê? Eu vou ficar dividindo com as pessoas. Mas aí, o meu balde começou a ficar muito cheio. Virou uma caixa d'água, lotada de má águas. E essas mágoas, elas apodrecem. E elas nos trazem sentimentos internos. Nosso sistema de vida, ele é gerenciado por forças elementais. Elementais é o que está aí, porque nós estamos num plano elemental. Então, essas forças elementais, elas não têm raciocínio, elas não pensam, mas elas reagem. Então, para lidar com as forças elementais, eu preciso entender como elas funcionam. Então, eu tenho que falar o bem, pensar o bem, sentir o bem, viver o bem, fazer o bem. Quando eu venho aqui compartilhar com vocês, meu coração se enche de gratidão. Eu me preparo para isso. Eu venho aqui para compartilhar algo que eu sei que cada pessoa aqui tem um universo de experiências para contar. Cada pessoa aqui tem assim um livro ou uma enciclopédia para escrever. Porque somos todos muito ricos. Se nós não valorizarmos a riqueza que nós temos, nós vamos perder. Se eu não agradeço o que eu tenho, eu perco o que eu tenho. Se eu agradeço o que tenho, eu ganho o que eu não tenho. Então, isso aqui é uma pesquisa do professor Emoto, né? E aqui nós encontramos exatamente as características físicas da gratidão. Isso é uma molécula de água, somos 70% de água. Ele pega uma garrafa, uma amostra, igual, é a mesma amostra aqui, a mesma amostra de água, que recebeu informação diferente. Então, essa amostra de água aqui, ele pegou e colou uma placa, uma frase escrita amor. A molécula de água foi congelada e depois, quando ela foi fotografada, ela se tornou essa joia. Aquele ali, ele colocou ódio. E ali é obrigado. O que significa isso? Significa que nós adoecemos o nosso corpo, nós adoecemos a nossa mente, ou nós temos capacidade de renovar. E o obrigado, a gratidão, a gente transforma em joia todas as moléculas de água do nosso corpo.
elas vão vibrando em luz. Assim, desse jeito, né? Isso, obrigada. Sabemos que serão mais felizes aqueles que praticarem maior número de ações louváveis. Já imaginaram que povo e que nação surgiria se todas as pessoas se unissem para praticar o bem? Pronto, estava resolvido. Está tudo resolvido. Só que a gente se apega, se prende, é apegado, quer guardar dinheiro, quer construir mansão. Brasília é assim, cheio de mausoléu, cheio de mansão vazia. Terras enormes sem nada. Para quê? Imagina a nação que surgiria se todas as pessoas unidas praticassem o bem. Imagina quando nós conseguimos construir o hospital do GEL, com todos juntos. Isso sim, isso é um legado. Quando juntos conseguirem construir uma creche, não para ficar ensinando as crianças a sentarem e ficarem quietinhas, mas para ter música, para ter brincadeira, para ter alegria, para ter teatro, né? Para tocarem um instrumento. Essa nação, sim, seria. Só que a nação é um conjunto de todos nós. Nós somos a nação. Então, quando começarmos a sentir gratidão pelo que nós temos, nós vamos conseguir construir o que não temos. Do que ficarmos achando que somos pedintes, que somos pobres. Nós não somos, nós somos ricos. Nós somos milionários. Não tem ninguém aqui de cadeira de roda, né? Olha que bênção. E aí ficamos reclamando. Não vale a pena, gente. Você sabe por quê? Porque quando a gente reclama, não só as palavras vão contra nós mesmos, como mostrou aqui, né, a pesquisa do professor Emoto, como também a nossa própria autoestima. Porque a natureza, nossa natureza é divina. Eu até digo, muitas vezes lá fazendo palestra, falando de saúde quântica, saúde integral, eu digo que o nosso corpo seria para viver eternamente. Tudo dentro da gente renasce, regenera, restabelece, reabilita, se autocura, melhora, cresce. É sempre assim. Antigamente diziam que morriam neurônios quando a gente ficava velho. Coisa nenhuma. Mentira. Morre coisa nada. Morre não. É só estimular. É que nem andar de bicicleta, mas também não dá para parar de pedalar, tá? Tem que continuar, porque se parar de pedalar, cai. Entendeu? Aquela história, tem que continuar pedalando. Então, assim, nosso sistema, ele é perfeito. Precisamos entender e saber como lida com isso. Aí é que está. Mas a física quântica já trouxe algumas informações. Ela já disse o seguinte: nós estamos imersos num mar de amor, num mar de prana, num mar de plasma. É como se fosse um grande líquido gelatinoso que vai formando em volta de nós tudo aquilo que nós pensamos. Nós só vemos no outro aquilo que nós temos em nós. Então, se eu olho para a pessoa e digo, nossa, que pessoa horrorosa, que pessoa, né, que pessoa mal educada, eu estou com aquilo assim, sou eu que tenho aquilo. Outro dia chegaram para mim e disseram assim, puxa vida, eu não sei nem como é que você consegue andar naquele caminho, porque aquele caminho é tão escuro. Eu falei assim, nem percebi. Eu uso minha lanterna. Não, mas é muito escuro, aquilo pode ter bicho. Eu falei, mesmo? Nunca vi, não. Sempre ando naquele caminho. Então, gente, a gente só vê
na nossa vida, em torno de nós, aquilo que é um reflexo da gente mesmo. Quando começarmos a olhar mais para a gente do que para o outro, já vai facilitar bastante. Já ajuda. Porque dessa forma eu tenho condição de me autogerenciar. Eu preciso, inclusive, criar uma outra pessoa, uma Patrícia. Eu já fiz isso, é muito interessante. Crio uma outra Patrícia só para ficar olhando para a Patrícia. Ela fala, poxa, Patrícia, não devia ter feito isso. Eu é mesmo, você tem razão. Eu vou melhorar. Sabe? Então, dessa forma, a gente vai podendo o quê? Administrar uma questão que é fundamental. A vida é um reflexo do meu pensamento, do meu sentimento, das minhas palavras e das minhas atitudes. Eu quero mostrar uma coisa para vocês que não está aqui, rapidamente, para a gente... Eu quero mostrar uma coisa para vocês, para reiterar essa questão da gratidão. E depois a gente vai pegar alguns depoimentos, porque nós passamos um teste, né? Precisamos vivenciar. Aqui mesmo me perguntaram o seguinte, puxa vida, alguma coisa mudou para você, depois que você passou pela experiência, que você passou no tratamento, sendo levada para uma outra dimensão? Eu falei, nossa, sim. Mudou sim. Eu não sei exatamente o que, mas mudou. Por que mudou? Porque eu vivenciei algo diferente, algo novo. E o que é vivenciar? Vivenciar é a gente fazer isso que a gente está fazendo aqui. Sentir onde é que está incomodando. Como é que eu estou sentada. Estado de presença. Imagina se eu chegar para uma pessoa e falar assim, olha, a maçã... Você não precisa comer não, tá? Mas eu vou dizer para você exatamente como é a maçã. A pessoa nunca comeu maçã. Nossa, a maçã é suculenta. Ela faz um barulhinho, ela é gostosinha. Não adianta. É completamente diferente de quando a gente come uma maçã. Estamos aqui para vivenciar os processos de transformação profunda. E se eu me apego ao que eu sou hoje, lamento. Eu estou imprimindo uma resistência. Eu não estou no fluxo da transformação. Porque a transformação, ela vai deixar de ser o objeto. E vai se tornar um outro ser. Uma outra pessoa. Uma outra vida. Que vida é essa que eu quero ter? Eu posso fazer. Eu posso me modelar. Eu posso modelar. A pesquisa, eu sempre gosto de falar sobre isso, acho que vocês já ouviram, né? A pesquisa que fizeram com relação ao cérebro, fala que para o cérebro tanto faz se a gente está vendo ou se a gente está sonhando. Por que não sonhamos que somos saudáveis, felizes, alegres? Por que não sonhamos que nós somos capazes de transformar a nossa vida? Só que para isso a gente tem que exercitar. Então, por exemplo, daqui, quem foi que assistiu a palestra da chave da felicidade, quando eu falei do teste da caixinha? Poderia levantar a mão, por favor? Ah, então foram poucos, não foram todos. Levanta de novo a mão, por favor. Aí a chave da felicidade é o teste da caixinha. Quem é que experimentou o teste um teste? Levanta a mão. Duas pessoas fizeram. Tá vendo, gente? Muitas vezes a vida da gente não muda porque a gente não quer. Muitas vezes a gente tem as oportunidades na mão e elas se esvaem como a areia que passa pelos dedos, ou como as folhas que vão pelo vento. Estamos tão presos e apegados a essa vida que achamos que temos e que achamos que é boa, e não conseguimos entender que tem algo muito melhor lá na frente. Eu sempre digo
O universo traz para a gente quilômetros e quilômetros de mesa cheia de delícias, né? De todas as coisas mais deliciosas, dos doces mais saborosos, das comidas mais bem feitas, de todo o universo. Aí a gente chega e pega um canapé e vai embora. Existe muito mais para nós, porque nós somos divinos. Nós somos imagem e semelhança do Pai. Quando não tivermos ainda a capacidade de aceitar isso e saber exercitar o poder da materialização do que nós desejamos ou pretendemos ou intencionamos na nossa vida, ela não vai mudar mesmo. E aí a gente continua, passamos uma encarnação inteira que deu um trabalho, nossa, mas é trabalhoso. Envolve um monte de coisa, envolve um monte de gente, tem anjo de guarda que fica o tempo todo ali tomando conta da gente. A gente passa uma encarnação, quando chega depois, que morre, aí fala assim, puxa vida, se eu soubesse. Se eu soubesse que era só olhar o céu, tomar banho de cachoeira, de manhã sair para fora, igual criança, abrir os braços e agradecer. Ai, Senhor, que delícia de dia. Pegar o jasmim, sentir o cheiro. Se eu soubesse. Se eu soubesse que a minha vida ia se tornar muito mais luminosa, se eu simplesmente deixasse de apegar das coisas, não julgasse os outros pelo jeito que são, ou pela forma como falam ou se vestem. Se eu soubesse que a vida ia ser muito mais feliz. Se eu soubesse. É a hora, gente. Nós somos os chamados, nós somos os servidores da última hora. Eu ouvi uma mensagem enviada há pouco tempo atrás pelos mestres ascensionados, né, falando que as mortes, né, coletivas, né, elas vão continuar em grande crescimento, por doença, por calamidades, por acidentes, por etc. Mas que a separação do joio do trigo vai se dar pela frequência vibratória da alma, como uma estação de rádio. Nós vamos ser sugados para planetas menos evoluídos, da época dos dinossauros, por exemplo, para começarmos tudo de novo, ou da Idade Média, para vivermos a violência, a dor, ou não. Mas nós estamos aqui agora. E não adianta eu falar para vocês qual é o sabor de uma maçã. Porque quem vai ter que vivenciar são vocês. Experienciar são vocês. Agora, eu posso dizer uma coisa. Isso eu posso dizer. Porque eu tenho vivenciado isso. Existe uma chave. E essa chave, ela chama-se gratidão. Essa é a chave. Então, como é que eu vou fazer? Novamente, eu sugiro que quem quiser transformar a vida, ter um bom casamento, isso as meninas, né, gente? Todas as meninas e meninos também, né? Ter um bom casamento, ter saúde, ter um trabalho que tenha coerência consigo mesmo. Que não adianta trabalhar naquilo que a gente não gosta. Não adianta. Você morre todo dia. E não é por dinheiro. O dinheiro é uma consequência. Já saiu um monte de livro aí. Tem gente ganhando dinheiro, fazendo um monte de vivência, que é o poder do segredo, o poder do agora, o etc, 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 os vídeos, etc, para quê? Para ficar rico, milionário.
dinheiro é só uma consequência de um padrão de energia, de riqueza ou de pobreza. Então, qual é a grande transformação? Mais uma vez, vamos iniciar por um exercício. Precisamos testar. Quando foi me dado o diagnóstico de metástase pulmonar e óssea, em 2014, eu estava com 3 workshops internacionais. Estava com 2 russos vindo para o Brasil e um americano vindo para o Brasil. Até outubro, que era quando terminava o trabalho. Eu não tinha outra coisa a fazer, né? Eu chorava e trabalhava, E eu continuei trabalhando. E depois eu comecei a me dar conta de que eu não precisava chorar, eu já estava trabalhando, então estava me desgastando mais chorar. Aí eu resolvi esquecer. Tirei isso da cabeça e continuei a trabalhar. Não sentia nada, nem tossia. Quando eu comecei a me lembrar, eu comecei a tossir. Entendeu, gente? Então, precisamos testar os nossos limites. Se achamos que a vida pode ser melhor, vamos atrás disso. Vamos realizar isso. Então, qual é o exercício? O exercício é a caixinha da felicidade. Essa aqui, ó. O exercício é podermos entender se eu sou uma pessoa feliz ou se eu sou uma pessoa triste. Já começa um autoconhecimento. Eu já tive 3 grandes depoimentos de amigas que eu passei por zap essas informações e as pessoas tiveram milagres acontecendo na vida, só escrevendo que agradecia o que tinham para agradecer, fazia uma coluna de 10 coisas que agradeciam naquele dia. Todos os dias paravam meia hora, ou tempo, 20 minutos, e escreviam tudo que elas tinham para agradecer e guardava dentro da caixinha. Aí, no outro dia, pegava mais uma hora ou uma meia hora, escrevia tudo que tinha que agradecer, guardava dentro da caixinha. As coisas começaram a mudar em volta. De repente ela recebeu um telefonema de uma amiga que te conheceu, um empresário que precisava de uma pessoa de recursos humanos exatamente para trabalhar dentro da área que ela queria. E é assim, gente. Então não adianta ficar de vítima. Não adianta ficar como pedinte, porque somos divinos. E como seres divinos, que é a coisa mais linda, ser divino, só que tem um detalhe. A gente é tão divino que a gente materializa o mal também pra gente. Porque a gente é divino. Então o que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço, o que eu falo, expressa na minha vida o que eu vou receber. Então, a sugestão, mais uma vez dessa noite, é a gente poder ter a oportunidade de mudar e transformar a nossa vida. Seleciona alguma coisa na sua vida que não está legal. Eu sempre falo assim, às vezes mais fácil do que a gente pensar, o que eu gostaria para mim, Que às vezes a gente, será? O que eu gostaria? Será que eu gostaria disso? Gostaria de ter um trabalho. Aí a gente começa coisas mais superficiais. Melhor do que isso é decidir e definir o que não quer mais. O que já não serve mais, já não cabe mais, já não está mais alinhado com quem você é hoje. Isso é importante. Eu não quero mais sofrer. Eu posso passar, eu posso passar por qualquer outra coisa, por todas as coisas, e por todas as coisas que eu ainda tiver que passar. Mas eu decidi, eu não quero mais sofrer. Não vou mais sofrer. Porque o sofrimento é opcional, tá? Eu posso passar pelos desafios sem precisar sofrer. Então eu não quero mais sofrer. Então isso é uma coisa que está decidida. Como eu não quero mais sofrer, como é que eu faço?
todas as coisas que acontecem comigo, eu procuro olhar o outro lado. Então, quando chegaram para mim e falaram assim, olha só, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma cirurgia e vamos tirar esse tumor que está aí. Eu falei, olha só, espera. Muita calma nessa hora, que esse tumor que está aí, que o senhor está falando, é no meu pulmão que eu amo. Eu amo o meu pulmão. Eu me amo. Não é uma coisa a ser extirpada, mutilada. Eu sou uma pessoa toda cortada, toda cheia de cicatrizes. As mulheres sempre foram violentadas, oprimidas, nós somos mutiladas. Né? O médico chegou para mim, não, vamos fazer uma estrectomia, a gente tira útero, trompas e ovários. Por que você não faz na sua mãe? Gente, entendeu? É sério o negócio. A gente tem que ficar muito esperto com a gente mesmo, porque senão a gente sai passa um rodo em cima da gente. Mas quem é que dá o limite de tudo isso? É a nossa autoestima, é o nosso amor próprio, é a consideração que nós temos por cada célula do meu corpo, por cada trabalho, por cada movimento, por cada, vamos dizer assim, oportunidade de felicidade, de encontro, de alegria, que esse corpo está me proporcionando. E também de aprendizado. Então, eu refleti bastante. Quando eu fiz aquela mandala ali, ó. Aquela mandala ali foi eu que fiz. Aquela mandala da felicidade. Todos os anos eu fazia a minha mandala da felicidade. Eu pegava uma cartolina, pegava as revistas, saía recortando das revistas, todas as palavras, imagens e situações que eu gostaria para mim. E eu construía aquela mandala, e aí eu pregava num lugar que eu sempre via ou dentro do armário, ou na parede do quarto. E as coisas foram modificando. Hoje, eu sou a mandala. Então, os exercícios servem apenas como um primeiro passo da vivência de um aprendizado. Quando vocês estiverem com algum incômodo, quando vocês forem afetados por algum teste. Teste por quê? Porque o tempo todo a gente está sendo testado. Claro, a gente está na escola. Ué, vocês não querem passar por testes? Perdas, doenças, perdas de entes queridos. É um teste de que se realmente você acredita nas outras dimensões, nas dimensões de amor. Né? Desapego, o filho está lá, o neto está lá e você está aqui. Desapego. Porque quando a gente morrer, gente, quando a gente tiver que passar, fazer a passagem, não adianta querer ficar ali tomando conta dos filhos ou da empresa, não adianta. E só fazendo um treinamento. Nosso espírito está numa dualidade que é muito rude. Esse padrão aqui é muito baixo de frequência. Nós estamos praticamente inertes. É só como os médiuns saem, às vezes, desse padrão, a leveza que é. Aqui é muito pesado. Então, precisamos entender que o fato de exercitar o pensamento através de atitudes positivas vai resultar nos testes. E aí vocês vão poder ver as mudanças acontecerem em volta de vocês. A sugestão, porque ela não relatou, não quer falar, mas aí eu gostaria de saber, pode saber o que aconteceu? Ah, então foi? Como você fez? Eu fiz uma caixinha, eu sei que é logo. Aí eu fui colocando as coisas. Eu quero. Não mais queria e que quero hoje. E as coisas vieram, né?
vieram, e é verdade mesmo. Estou super bom. Foi muito interessante, é muito bom, muito gratificante. Eu sou muito grata. E em cada momento, cada papelzinho que eu colocava ali, eu agradecia muito. Tanto em escrevendo, né, quanto em pensamento, em sentimento, me transformando em gratidão. Hoje eu me sinto gratidão.